lutar pelos trabalhadores e dar voz àqueles que não tinham ninguém por eles. Foi com esse intuito que, em 1980, o PT foi fundado por sindicalistas, ex-guerrilheiros e militantes, entre eles Lula e José Genuíno. Quando foi fundado, o partido até tinha boas intenções. Queria lutar pelo direito dos menos afortunados e mudar o país para melhor. Muitos viram os ideais defendidos por eles como a solução para uma mudança positiva no Brasil. Porque hoje nesse país já não se engana mais o trabalhador como se enganaram em outros tempos. No entanto, as palavras bonitas e a defesa do povo não foram muito além dos discursos eleitorais. Desde que assumiu o poder em 2003, com a chegada de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência, o principal objetivo do PT foi roubar. Roubar dinheiro do povo, roubar a liberdade das pessoas e a inocência das crianças. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte da Igreja Católica, a base da Igreja Católica. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, a CUT. É muita coisa. Aliás, nenhum político brasileiro nunca teve o alicerce que eu tenho. Mas mesmo com um alicerce tão grande, nada pôde impedir a queda de Lula e a decepção daqueles que acreditaram nele. 7 de abril de 2018, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se entregou às 6h42 da tarde à Polícia Federal. Ele começa a cumprir a sua pena por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso Triplex. Mas Lula não fez tudo sozinho. Ele teve companhia. José Dirceu e José Genuíno, a semelhança dos dois Josés, vão além do nome. Eles também têm em comum a corrupção. José Dirceu, o ex-ministro da Casa Civil no governo Lula, foi condenado a 23 anos de prisão na Operação Lava Jato. O mais perturbador é que José Dirceu recebeu propinas, inclusive enquanto estava sendo julgado no mensalão petista. Nesse momento, o deputado federal licenciado e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores acaba de entrar no prédio da Polícia Federal de São Paulo, cumprindo um mandado de prisão expedido pelo STF. Eles não são os únicos. Com uma ficha criminal extensa, Antônio Palocci também é um petista envolvido com roubalheiras. O ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Antônio Palocci, foi preso hoje em São Paulo em mais uma fase da Operação Lava Jato. Chamado de italiano, que a força-tarefa afirma ser Antônio Palocci. Mostra que o italiano teria recebido pelo menos 128 milhões de reais. Na esquerda, o que impera é a sede pelo poder, em uma guerra pelo trono do Palácio do Planalto. Nessa guerra, o mais afetado é o povo, que além de ter sofrido nos 2 mandatos no corrupto, ainda foram iludidos por ele e acabaram votando na Dilma. E quem pensa que as roubalheiras de Dilma ficaram apenas na época da guerrilha, não conhece a bagunça que ela fez na economia brasileira. Mas os crimes petistas não param por aí. Quando ainda estava na presidência, Lula aceitou abrigar no país o terrorista italiano Cesare Battisti, responsável pela morte de várias pessoas na Itália. Essa não foi a única vez em que o ex-presidente compactuou com um assassinato. Em delação premiada, Lula foi citado como alguém que sabia da morte de Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André, e que teve uma morte misteriosa. Mas Celso não foi o único político morto de maneira misteriosa. Eduardo Campos, candidato à presidência da República em 2014, morreu um mês antes das eleições em uma queda de avião. 4 anos depois, o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, quase teve um fim trágico. Seria isso uma coincidência? Com tantos roubos, mortes e perdas de direito, vemos que a liberdade que os esquerdistas defendem
é uma vertigem diante da opressão que praticam.